Olá, a paz do Senhor para cada um de vocês. Não importa onde você esteja, aonde quer que você esteja, que a paz do Senhor esteja contigo, no seu lar, em toda a sua família, em tudo que você vier colocar às tuas mãos, tudo que você vier a fazer, que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Que o guiar e o conduzir do Espírito Santo esteja sempre te conduzindo, te guiando às veredas da justiça. Em nome de Jesus, esse é o meu desejo para você, para a sua vida. Sejai-vos muito bem-vindo a este seu, nosso canal, Revelando a Verdade. Pastor Nilcélio, pela graça de Cristo Jesus, mais uma vez se encontra aqui para, junto com você, meu irmão, minha irmã, estudarmos um pouco mais da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estar fazendo mais um tema desta série incrível, Profetas Fake News, tema 5, e o tema de hoje vai ser a respeito das 70 semanas de Daniel. Você com certeza já ouviu muito dizer que dessas 70 semanas, 69 semanas já se cumpriram, falta uma para se cumprir e ela vai se cumprir na grande tribulação. Eu tenho certeza que você já ouviu isso, que você vive ouvindo isso, que é o que ensinam, que das 70 semanas que Deus mostrou para Daniel, 69 se cumpriram. Porém falta uma, e essa uma vai se cumprir na grande tribulação. É isso que estão ensinando por aí, mas eu venho com pesar dizer para você que é mais um ensinamento falso, é mais uma notícia falsa, é mais uma notícia fake news, de profetas fake news para você. E eu sempre vou estar assim, repetindo, nem todo profeta fake news, ou seja, nem todo falso profeta, ele é falso porque quer. É porque infelizmente aprendeu daquele jeito e aí acha que sabe tudo porque aprendeu e deixa de estudar a palavra de Deus com a sua essência, com a sua divina revelação, e assim vai levando a vida. Aprendeu errado, ensina errado. Então, em nome de Jesus, eu quero pedir para você, meu irmão, para você, minha irmã, mais uma vez, não vai de imediato se inscrevendo neste canal, não. Tenha paciência, persevere, vá até o final, é um pedido que eu te faço em nome de Jesus, vá até o final deste vídeo, pega uma caneta, pega um papel, vai anotando os textos que serão lidos aqui, o nome do livro, capítulos e versículos, e vamos juntos fazer um estudo na palavra de Deus para ver se esse ensino é bíblico, ele tem coerência, ele tem a essência do ensino da palavra de Deus na sua verdade pura e absoluta. Porque eu falo para você de antemão, é um ensinamento falso, porque as 70 semanas de Daniel já se cumpriram. Já se cumpriram, não falta nenhuma semana dentro das 70 para se cumprir, muito menos na grande tribulação, não é isso. Mas eu quero deixar a palavra de Deus falar comigo, falar com você, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Sem mais demanda, nós vamos para a palavra de Deus, mas eu gostaria de convidar a você para orar comigo, pedir a direção do Espírito Santo de Deus, pedir a direção de Deus em nome de Jesus Cristo, para que seja um vídeo de um verdadeiro e puro ensino da palavra de Deus para você, para que você não seja mais enganado ou enganada, confundido ou confundida, tá? A intenção deste canal Revelando a Verdade é revelar a verdade, tá bom? Então vamos orar em nome de Jesus, ore comigo se assim possível for. Querido e soberano Deus, Pai de eterno amor, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós agora te pedimos que o Senhor neste momento, ó Pai, possa se compadecer de nós e nos iluminar, meu Deus, no teu santo amor, direcionando-nos na tua palavra, Pai, e revelando a essência de cada passagem. Meu Deus, esse tema é muito forte, tem sido ensinado de maneira muito errada, aonde muitos, meu Deus, creem fortemente que ainda falta uma semana para se cumprir e que será cumprida, Pai, na grande tribulação. Nós pedimos ao Senhor agora, Pai, nos revela se isso tem, Papai, verdadeiramente concordância com a Tua palavra. Que o Espírito Santo do Senhor neste momento, ó Santo Espírito de Deus, nos direcione na verdade deste tema, nos revela a verdade deste tema, nos revela se já passou as 70 semanas ou se realmente ainda falta uma. Nos direciona pela palavra de Deus, em nome de Jesus.
para a glória de Deus. Obrigado, amém. Nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus, ó Senhor. Meus queridos, eu em nome de Jesus sempre busco firmar a verdade aqui, ó. A Biblinha já está um pouco surrada, mas sempre se renova, a palavra de Deus cada dia se renova. Ela nunca se envelhece, porque ela é uma Bíblia atualizada a todo momento. Cada vez que você abre ela, ela fala com você de uma maneira maravilhosa, esplendorosa. Então, ela é a palavra de Deus. Aqui dentro não contém ou tem a palavra de Deus. Aqui é a palavra de Deus absoluta. Lembra do que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo 3,16, fala que toda a palavra da Escritura, toda ela é inspirada. Ela é proveitosa para ensinar, instruir, corrigir e redarguir, para que o homem de Deus seja perfeitamente instruído em toda justiça. Então, aqui não tem e nem contém a palavra de Deus. Aqui é a palavra de Deus, no seu todo, de Gênesis a Apocalipse. Os 66 livros, os 1186 capítulos, os 31.102 versículos, é a palavra de Deus. Ainda que escritos por homens, homens inspirados pelo Espírito Santo. Vamos abrir a palavra de Deus aqui no livro do profeta Daniel, Daniel capítulo 9, versículo de número 24. E nós vamos aqui passear pelas páginas da Bíblia e vamos ver o que diz aqui para nós. Daniel capítulo 9, versículo 24. Preste atenção, eu vou tentar ler bem devagar e esclarecer da melhor forma possível. Mas quero também tentar reduzir o tempo para não ficar um vídeo grande e cansativo, para que você possa, em nome de Jesus, se deleitar na palavra do Senhor e na revelação dessa imensa verdade. Por quê? Porque nós temos que jogar por terra esses ensinamentos de profetas fake news, que são homens, mulheres, que nem sempre sabem que estão falando mentiras, mas grande parte deles sabem sim, porque está preocupado somente em ter os templos cheios, em serem vistos nas mídias, e isso desagrada o coração de Deus. O profeta Daniel, capítulo 9, versículo 24, começa dizendo assim: 70 semanas foram determinadas ao teu povo. Ao teu povo quem, Senhor? Ao povo judeu. Para todo cristão, eu creio que isso aqui não é nada difícil de entender, que o povo judeu era um povo escolhido por Deus para levar a mensagem de salvação para o mundo inteiro. Era incumbência deles. O Senhor os chamou para levar a palavra de Deus ao mundo inteiro. Mas eles recusaram e rejeitaram o Messias. E o Senhor deu uma visão para Daniel e falou para Daniel, falou assim: olha, 70 semanas foram determinadas ao teu povo e à tua cidade santa para dar fim à transgressão e para dar fim aos pecados e a expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Quem que é esse santo dos santos que seria ungido depois das 70 semanas? Jesus Cristo de Nazaré. Já começou aqui, logo de cara, Daniel 9:24, dizendo que Deus estabeleceu 70 semanas para o povo judeu se arrependerem dos seus pecados, deixarem de praticar transgressões, deixarem as suas iniquidades, para que ele viesse restaurar Jerusalém, mas esse povo negaram ao Senhor, negaram o teu Deus. Agora, quando nós vamos para o versículo 25, nós vamos saber quantas semanas se passariam até o ungido, os santos dos santos. Certo? Daniel 9:25. Sabe, pois, e entenda, desde a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, haverá, até Cristo Jesus começar a exercer o seu ministério, haveria o quê? Haverá 7 semanas e depois 62 semanas. Quanto que é 7 semanas com mais 62? 69 semanas passariam até ungir o santo dos santos. Leia com carinho na tua palavra, na tua Bíblia. Leia com carinho a palavra de Deus. Vou repetir o verso 24 e 25, porque eu não quero que o inimigo coloque na sua mente uma tranca, uma trava. Não, eu quero que o Espírito Santo
abra a tua mente e que você entenda que o texto está dizendo aqui é que Deus deu para o teu povo judeu, para o povo escolhido, 70 semanas de prazo. Esse período é o equivalente a 490 anos. Quando você vai para Ezequiel 4, versículos 6 e 7, o Senhor, no livro profeticamente falando, um dia equivale a cada ano. 70 semanas dá 490 dias, o que requer então dizer que é 490 anos. Deus deu 490 anos para o povo de Israel arrepender-se, confessar os seus pecados, largar as transgressões, para que ele pudesse restaurar a cidade santa e o evangelho ser pregado no mundo inteiro através do povo judeu. Porém, eles renegaram ao Senhor, não aceitaram, tanto é que crucificaram o nosso mestre. Então o Senhor deu 70 semanas, mas no versículo 25, o anjo começa a dizer para Gabriel assim, para Daniel assim, olha, sabe, pois, e entenda, desde a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, 7 semanas e depois 62 semanas. Passaria 69 semanas até Cristo levantar-se e a pregar o seu ministério, ele próprio, ser ungido santo dos santos. Ele próprio ia pregar o evangelho com a sua própria boca. E ele fez isso de forma maravilhosa e gloriosa. Então aqui é o que está dizendo. Sabe, pois, e entenda, desde a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, até Cristo Jesus, até o Senhor Jesus Cristo começar a exercer o seu ministério, 7 semanas e depois 62 semanas. 69 semanas se passaram, as ruas e as praças e as muralhas serão reedificadas, mas em tempo de aflições. Capítulo de número 9 de Daniel, versículo 26. Olha agora, presta atenção, meus queridos. Depois dessas 62 semanas, já havia passado 7, agora passou mais 62, 69. Depois dessas 62 semanas, será tirado o ungido. Será tirado quem? Quem que é ungido? Quem que é o santo dos santos? Jesus Cristo. Passaria 69 semanas e entraria na 70ª, na semana de número 70. Mas na semana de número 70, o ungido ia ser tirado. Como tirado? Ele seria morto, crucificado. É o que o anjo Gabriel está falando para o servo do Senhor Daniel. Então ele está dizendo assim, olha, versículo 66. Depois dessas 62 semanas, será tirado o ungido, e não será mais. E o povo do príncipe, agora está falando de Satanás, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Que dia que aconteceu isso? Que ano? No ano 70 depois de Cristo, Nabucodonosor, homem, perdão, queridos, homem incrédulo, com servos que lhe serviam também de forma incrédula, invadiram Jerusalém, levaram várias pessoas cativas, entre elas estava Daniel, Ananias, Azarias e Misael e tantos outros jovens, e tantos judeus, tanto povo de Deus, e destruíram o templo. O texto é claro, o texto ele próprio se dá a sua interpretação, porque ele diz assim, olha que depois das 62 semanas seria tirado o ungido e ele já não seria mais o quê? O pregador do evangelho do seu próprio ministério que Jesus exerceu nessa terra por 3 anos e meio. Aí o texto continua dizendo, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra e tribulações, ou devastação. Presta atenção agora no versículo de número 27, meus queridos. Eu preciso esclarecer esse versículo 27 com muito carinho para você. Vamos reconsultar a parte do verso 24, 25 e 26. No 24, o Senhor fala que ele estabeleceu 70 semanas para o povo de Israel se arrependerem, confessar os pecados, largar as transgressões e fazer expiação pelos pecados, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Deus deu 70 semanas de prazo para o povo judeu se arrepender. Se eles não se arrependessem, se eles se arrependessem ou não, o santo do santo, que é Jesus Cristo, seria ungido. Porque a palavra de Deus assim o diz. E o verso 26 fala, sabe, pois, e entenda, desde a ordem para restaurar e reedificar Jerusalém até o ungido,
haverá 7 semanas e depois 62. 7 com 62, 69. Aí vem o verso 27. Depois dessas 62 semanas será tirado o ungido e não será mais. Não será mais ele próprio. Não será mais Jesus Cristo a exercer seu ministério, a pregar, e a curar e a fazer milagres. Porque ele seria tirado na semana de 70ª. Na semana de número 70, Jesus seria tirado desta terra, sendo morto e crucificado. Vamos ver se eu estou falando a verdade? Vamos ver se a palavra de Deus está falando a verdade? Versículo de número 27. E ele quem, gente? Jesus Cristo de Nazaré. Tem gente que tem coragem de falar, tem pastores que tem coragem de falar que esse ele aqui do versículo 27 é Satanás. Que ele vai fazer uma forte aliança, uma falsa paz na grande tribulação. Ou é só ler o resto do texto e não inventar pretexto e entender o contexto e Deus será glorificado. Ele quem? É lógico que esse ele aqui, ó, Daniel 9:27, e ele, esse ele aqui não é Satanás, esse ele aqui é Jesus Cristo. Vamos ler o texto? E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Quantas semanas havia passado aqui? 7 semanas e depois 62. Já tinha passado 69 semanas. O verso 27 continua a dizer, começa dizendo assim: e ele, Jesus Cristo, firmará um concerto com muitos por uma semana. Olha a semana de número 70 aqui. Olha a 70ª semana aqui agora. E quem é que ia firmar um concerto com muito nessa semana? Ele. Ele quem? Jesus Cristo. Vamos ver se é Jesus mesmo? E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E no meio da semana fará cessar o sacrifício contínuo e a oferta de manjares. O que aconteceu quando Cristo bradou na cruz e entregou o Espírito? E falou: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito, e morreu. O que aconteceu? O véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Ali foi cessado, quando Jesus morreu, todo tipo de sacrifício contínuo e de oferta de manjares que era feita do Antigo Testamento, Cristo aboliu. Agora, depois que Cristo morreu, se ofertou para morrer por nós, se ofertou para derramar seu sangue por nós, ele pôs fim no sacrifício contínuo, morte de animais e oferta de passarinho, rolinha, pombinha, e ainda pôs fim que? Nas ofertas de manjares. Por que Cristo pôs fim no sacrifício contínuo? Porque ele se sacrificou por nós. Por que ele pôs fim na oferta de manjares? Porque ele se ofertou a Deus em cheiro suave para conosco, para com Deus. O texto se explica. O que mais que possamos dizer aqui? E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e no meio da semana fará cessar o sacrifício contínuo e a oferta de manjares. E sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está decretado será derramado sobre o assolador. Eu agora queria ler com vocês um texto aqui, meus queridos, para que vocês não tenham dúvida. Eu quero ler aqui com você, deixa eu ver se é Mateus. Mateus capítulo 27, versículo 50 a seguir diz assim: e Jesus, é o texto que eu acabei de falar, olha o tanto que Deus é lindo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo, guarda essa palavra véu, guarda ela aí. Jesus bradou na cruz, entregou o Espírito e morreu na cruz. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Eu quero ler com você aqui agora Hebreus capítulo 10. Você prestou atenção no que diz Mateus 27, 50 e 51? E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Verso 51. E eis que o véu, guarda essa palavra véu, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Vamos para Hebreus capítulo de número 10. Eu quero ler Hebreus capítulo de número 10. Você guardou a palavra véu aí?
Você agora vai ter a confirmação se foi Jesus. Lá de Daniel 7:27, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e no meio da semana fará cessar o sacrifício contínuo. Você agora vai ver se esse ele aqui é o que eles estão dizendo aí, esses profetas fake news, se esse ele aqui é Satanás ou se é Jesus. Porque Satanás não fez cessar a oferta de manjares, Satanás não fez cessar o sacrifício contínuo, Satanás quer te sacrificar, Satanás quer te matar e me matar. Ele quer ver nós destruído. Porque só poderia fazer cessar o sacrifício contínuo e a oferta de manjares aquele que se fizesse sacrifício e se ofertasse por amor de nós. Olha o que está escrito em Hebreus, Hebreus capítulo 10. Vocês me perdoam mais uma vez, eu sempre peço perdão, porque eu gosto sempre de estar fazendo a leitura em tempo real, né? E você pode acompanhar aí, em nome de Jesus. Hebreus capítulo 10, nós vamos ler o versículo 19 ao 23, que diz assim. Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 23. Guardou aquela palavrinha, o véu, quando Cristo bradou na cruz e entregou o Espírito, que o véu do templo se rachou em dois, de alto a baixo, o véu do templo. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Por que é pelo sangue de Jesus? Porque aqui está falando que ele firmaria um concerto com muito por uma semana, mas que na metade da semana ele faria cessar o sacrifício contínuo e a oferta de manjares. Ele faria cessar o derramamento de sangue de animais. Ele faria cessar as ofertas de manjares no seu sangue, se ofertando a si mesmo, se dando por sacrifício eterno e derramando o teu sangue por nós. E aí vem o escritor aqui e fala, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo, pelo novo o quê? Versículo 20, pelo novo, aí vamos de novo para Daniel 9:27, e ele firmará um concerto com muitos, pelo novo concerto, Hebreus 10:20 fala, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Satanás rasgou a carne por alguém? Você, profeta fake news, você, profeta que se diz ser profeta de Deus, está profetizando coisas mentirosas, agradando ao diabo, a Satanás, ao nosso inimigo, tem coragem de falar que esse ele do profeta Daniel 9:27, que esse ele é Satanás, que vai fazer um falso concerto, uma falsa aliança com muitos na grande tribulação? Satanás vai rasgar sua própria carne como véu? Pare, pense, leia o texto, analise, leia 1, 2, 3, 10, 30 vezes e ore e peça a direção do Espírito Santo e larga de falar mentiras. Quando o Daniel 9:27 fala que ele firmará um concerto com muito por uma semana, mas que na metade da semana ele quem? Jesus Cristo de Nazaré faria cessar o sacrifício contínuo e a oferta de manjares. Como que ele faria cessar o sacrifício contínuo e a oferta de manjares? Conforme diz Mateus 27, 50 e 51, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as rochas. Aí nós vamos para Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20, fala, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Não é pelo sangue de Satanás, é de Jesus unicamente. Versículo 20, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu. Que véu que Cristo rasgou quando ele bradou na cruz? O véu do templo. O que era feito no templo? Sacrifícios contínuos e ofertas de manjares. E aqui ainda dá um abrangir do véu. Ele, pelo novo e vivo caminho que nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Quem é o grande sacerdote na casa de Deus? Jesus Cristo de Nazaré. Queridos, as 70 semanas se findaram no período em que Cristo esteve aqui na terra. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ali passou a metade da semana da última semana das 70. Porque antes já havia passado 7 semanas e depois 62.
7 com 62, 69. Aí vem aqui o versículo de número 27. E ele firmará um concerto com muito por uma semana. 69 com mais uma, 70. E na metade da semana Jesus Cristo morreu. Ou seja, depois que Jesus começou a exercer o seu ministério, passou-se 1, 2, 3 anos e meio. Ó, 1, 2, 3 anos e meio. Cristo pregando o evangelho com sua própria boca. As bem-aventuranças, né? Cristo fazendo curas e milagres. Depois que Cristo iniciou seu ministério, Cristo exerceu ele propriamente exercendo seu próprio ministério por 3 anos e meio. Passou-se a metade da última semana das 70. Ô, pastor Nilcélio, e quando foi que findou a outra metade? Que falta metade aí, essa aí vai cumprir na grande tribulação? Não. Essa outra metade que falta aí, findou-se no dia que Estevão foi apedrejado e morto e colocado aos pés de Paulo, que antes se chamava Saulo de Tarso. Um grande perseguidor de cristão, um grande perseguidor da igreja de Deus, que ao converter-se, ao encontrar com Jesus Cristo de Nazaré, tornou-se um grande pregador do evangelho e pregador dos gentios. Deus tirou da mão dos judeus. Deus tirou da mão dos judeus aquilo que Deus tinha preparado para eles, que Deus preparou para os judeus. Levaram o evangelho ao mundo inteiro e eles renegaram. Deus deu 490 anos para eles. Deus deu 70 semanas para eles e eles não se converteram. Então foi necessário Cristo vir na 70ª, na semana de número 70 e na metade dela, com 3 anos e meio de ministério, Jesus morre. O véu do templo rasga-se de alto a baixo. Este véu é a carne de Cristo rasgando por mim e por você, fazendo um novo e eterno sacrifício eterno, para nunca mais ser preciso ter sacrifício contínuo, sacrifício pacífico e oferta de manjares. Porque ele se sacrificou por nós e ele se ofertou por nós ao Deus Todo-Poderoso como cheiro suave. Como podem dizer que ainda falta uma semana para se cumprir na grande tribulação? Isso é profecia falsa, isso é coisa de profeta fake news, isso é coisa de falsas informações para vocês. Às vezes você pode pensar que isso não vai implicar na sua salvação, mas como vai, meu querido? Como vai te implicar na sua salvação? Porque Jesus diz o que em Mateus 7:21? Que não é todos que me dizem Senhor, Senhor que entrará no reino de Deus, mas é aquele que faz a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus consiste em pregar a Bíblia errada? Consiste-se em ensinar falsamente o Evangelho de Cristo? Não. E se eles estão ensinando errado e você está aceitando, se alimentando de tudo que desce do púlpito, adivinha o que vai acontecer com você? Adivinha o que vai acontecer com esses pastores? Eles vão chegar em Jesus Cristo um dia e falar: Senhor, Senhor, não expulsamos nós demônios em teu nome, não fizemos maravilha. Jesus vai falar: apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade, eu não conheço vocês. De onde vocês são? Não conheço, vocês nunca me obedeceram. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, com esses profetas fake news que está no meio de nós. Mateus 24 nos alerta que muitos falsos cristos e falsos profetas se levantariam em nosso meio. Então, quando Cristo brada na cruz do Calvário, entrega o Espírito, ali passou a metade da última semana. Já havia passado 69. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, passou a metade da última, 69 semanas e meia. Quando Estevão é apedrejado e morto, 70 semanas se passaram. E você está dando crédito para todo e qualquer tipo de profeta que sobe num púlpito e ali ele grita, faz um alvoroço, fala em línguas estranhas, te dá profetada, porque não é profecia, é vida de Deus, isso se chama profetada. E você, por ser uma pessoa sincera, você por ser uma pessoa amorosa, por amar a Deus, por amar a Jesus Cristo, por amar o Espírito Santo, por amor da palavra de Deus, você aceita. Não sejais-vos inocente na palavra de Deus. Em nome de Jesus. Estudem a palavra de Deus com amor, com carinho, com atenção. Faça como pediu Jesus Cristo em João 5,39, que examinai as Escrituras, porque vós cuidarás ter nelas a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. Não coma tudo que desce de um púlpito, não aceita tudo que eu falo para você. Vai para a palavra de Deus, vai para a Santa Bíblia Sagrada, estuda, ore, clame, suplique, implore, derrame tuas lágrimas aos pés de Jesus Cristo, derrama tuas lágrimas na presença de Deus e peça ao Espírito Santo de Deus que te revele a verdade da palavra de Deus, para que você não caia nessas profecias de profetas fake news.
Não tem semana para se cumprir na grande tribulação. As 70 semanas findou-se na morte de Estevão sendo apedrejado. A última semana se cumpriu quando Cristo foi ungido Santo dos Santos. A metade dela passou quando Cristo foi crucificado. E a outra metade findou-se quando Estevão foi apedrejado. Mas estão dizendo para você que a última semana vai se cumprir na grande tribulação. E o que é pior, ainda fala que na grande tribulação a igreja já vai estar no céu. E Jesus só volta depois da grande tribulação. Eu queria saber como que a igreja vai subir sem Jesus vir buscá-la. Porque Jesus só vem depois da grande tribulação. Confira isso em Mateus capítulo 24, versículo 29 e 30. Que é logo depois da grande tribulação que o sol vai escurecer. A lua vai perder o brilho, né? E o versículo 30 fala que logo depois da grande tribulação, no versículo 29, o versículo 30 fala, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Como que a igreja não vai passar pela grande tribulação? Como que vai ter 7 anos de falsa paz na grande tribulação para poder cumprir as 70, se a 70 semana cumpriu quando Estevão foi apedrejado e morto e colocado aos pés de Paulo? Eu quero ler algumas passagens aqui, meu querido irmão, minha irmã, para você ficar mais atento naquilo que você ouve, naquilo que você vê, naquilo que você fala e naquilo que você sente. Para que você seja mais ainda do que você já é sincero e sincera na presença de Deus, para que você seja mais sincero, mais sincera ainda. Eu quero ler uma passagem com você que se encontra no livro do apóstolo Paulo, carta de Paulo, carta de Paulo, deixa eu ver aqui, em nome de Jesus Cristo. Primeiro eu quero ler 1 João 4, versículo 1. Um alerta, um pisca-alerta agora vai vibrar aí na tua mente, meu irmão e minha irmã. Você acredita em todos os profetas? Cuidado, tá? Cuidado, tá assim de profetas fake news, falsos profetas. 1 João 4, 1. Eu vou ler aqui numa Bíblia que eu tenho, chamada Bíblia VFL, versão fácil de ler. Olha o que diz aqui 1 João 4,1. Queridos amigos, não deem créditos a todos os que dizem que são inspirados por Deus. Ao contrário, ponha-nos à prova e verifiquem se o espírito que eles têm é mesmo de Deus ou não, pois muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Eu vou ler na João Ferreira de Almeida também. Para que você capite essa mensagem aí. Não dá ouvido a todo profeta que diz que está falando pelo Espírito Santo, não. Porque o que tem de profeta aí com o espírito de Satanás não é fácil. 1 João 4,1, Bíblia João Ferreira de Almeida. Amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se o espírito é de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Este canal Revelando a Verdade é para você não ficar no engano, na mentira. Este canal Revelando a Verdade foi levantado por Deus para que a verdade seja levada até você, no seu lar, na sua família, na sua vida pessoal. Não dê crédito a todos os espíritos. Não deem crédito. Não deem. É o que a palavra de Deus está falando. Quer mais uma confirmação? Vou ler para você aqui, em nome de Jesus. Ezequiel capítulo 22, versículo de número 28. Deus quer falar agora com você, pastor. Grande pastor, Deus agora quer falar com você. Você que está pregando aí que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Você que está pregando aí que as 70 semanas ainda falta uma para se cumprir, que vai ser o anticristo, que vai estabelecer uma falsa paz. Vamos ler Ezequiel capítulo 28 aqui, porque Deus quer dar um recado para você, pastor. Ezequiel capítulo de número 22, 28. Ezequiel capítulo 22, versículo 28, está escrito assim. Profetas fake news, presta atenção. E os seus profetas têm feito para eles um reboco de cal não adubado, vendo vaidade e predizendo-lhes mentiras e dizendo, assim diz o Senhor Jeová, sem que o Senhor tivesse dito. O que o Senhor está falando aqui pela boca do profeta Ezequiel? Que tem profeta dizendo, assim diz o Senhor, mas o Senhor não está dizendo nada. É coisa da cabeça do profeta ou é coisa
de sedução maligna. Quer uma prova? Vamos ler mais um texto? Vamos ler aqui ainda no livro de Ezequiel, capítulo 34. Vamos lá. Ezequiel, capítulo de número 34. Nós vamos ler aqui do versículo 9 e 10. Ezequiel 34, 9 e 10. Presta atenção aí, profetas e pastores. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas das suas mãos. Eles deixaram de apacentar as ovelhas e não se apacentarão mais a si mesmo. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhes não servirão mais de pasto, porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscareis. O que Jesus veio fazer nesse mundo? Buscar e restaurar o que se havia perdido. O que Jesus disse? Eis que tenho outras ovelhas que ainda não estão neste aprisco, porém me convém apacentar a todas, para que assim haja um só rebanho e um só pastor. Deus está dizendo aqui, ó, Ezequiel 34, 10. Demandarei, ou seja, tomarei as minhas ovelhas da sua mão. Deus está falando para vocês, profetas fake news, pastores fake news. Deus está falando: tomarei as minhas ovelhas das suas mãos, e eles deixarão de apacentar as ovelhas e não se apacentarão mais a si mesmo. Porque o que tem de pastor aí, ó, comendo as carnes das ovelhas, tirando a sua pele, tirando o seu pelo, a sua lã, devorando as ovelhas com falsas mentiras, com falsas profecias, com falsas profetadas. E o Senhor está dizendo: tomarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas e não se apacentarão mais a si mesmos. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhes não servirão mais de pasto. Versículo de número 11. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e a buscarei. Tem mais alguma passagem? Tem. Vamos ler aqui o livro do profeta Jeremias. Jeremias, capítulo de número 23. Nós vamos ler versículo 1 e 2. Jeremias 23, versículo 1 e 2. Vamos ver o que o Senhor tem algo para dizer para nós. Pastores, presta atenção, pastores. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel: acerca dos pastores que apacentam o meu povo, vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade de vossas ações, diz o Senhor. Sabe o que o Senhor está querendo dizer aqui? Pastores que se apacentam a si mesmo. O que é pastores que se apacentam a si mesmo? Pastores que estão preocupando visar igrejas cheias. Pastores que não estão preocupados em buscar uma verdade absoluta e verdadeira da palavra de Deus e ensinar para a igreja. Estão ensinando só falsidades, estão só pulando e salteando dentro das igrejas e entregando profecias. E esquece de ensinar a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e conduta. Querido e amado irmão, vou ler mais um texto e dar mais uma pequena explicação para que não fique tão cansativo, porque não é fácil fazer um vídeo revelando uma verdade dessa para você em poucos minutos. Isso é impossível. Eu quero ler com você Mateus capítulo de número 23. O Senhor Deus, o Mestre Jesus Cristo, está falando agora com você isso aqui, ó, para você ter cuidado com esses pastores, porque ele está dizendo assim, olha... Mateus capítulo de número 23, versículo 1 a seguir. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedai em conformidade com as obras deles, porque eles dizem e não praticam. Pois atam pesados fardos e difíceis de suportar e os põem sobre os ombros dos homens, eles, porém, nem com um dedo querem mover. Verso 5. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois traz largos filactérios
e alargam as franjas das suas vestes. O que o verso 5 está dizendo? E fazem todas as obras assim a fim de serem vistos. Você tem visto aí vídeos postados no YouTube de pastores suadinhos, sofrendo ali, subindo aos montes, fazendo vídeo deles orando nos montes e falando: eu estou aqui agora no monte, eu estou intercedendo por você, ovelha amada de Jesus Cristo. O que a palavra de Deus fala quando nós formos orar por nós ou pelas outras pessoas? E orando, não sejais hipócrita como os escribas e fariseus, que se comprazem em orar em pé nas esquinas da sinagoga para serem vistos pelos homens. Vós, porém, não fareis assim. Porém, vós, quando for orares, entra nos teus aposentos, na sua mente, fechando a sua porta, fecha a sua mente para o mundo e ora ao teu Pai em secreto, que o teu Pai que te vê em secreto te recompensarás. Aqui está dizendo: pois eles fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens e trazem largos filactérios. O que é isso? Largos discursos, largas pregações, largas mensagens esplendorosas, bonitas, convictas, para te seduzir a seguir a mentira e a vaidade que eles estão ensinando. Querido, vamos terminar esse vídeo fazendo uma recalculação do que foi lido lá em Daniel 9, 25, 24 a seguir. Daniel capítulo 9, versículo 24 a seguir, eu vou mais uma vez te explicar. 70 semanas Deus deu para o povo de Israel converter-se e continuar sendo a nação santa escolhida por ele para levar o evangelho ao mundo inteiro. Porém, eles não se converteram. Não aceitaram, tanto é que crucificaram o Messias. Versículo 25. Sabe, pois, e entenda que desde a ordem para restaurar Jerusalém até o ungido, 7 semanas e mais 62. 69 semanas passariam até chegar Jesus Cristo de Nazaré, começar desde criancinha, já dos seus 11, 12 anos, a pregar entre os grandes mestres no templo, e depois, aos 30 anos, Jesus começa a exercer o seu próprio ministério. Aí continua dizendo o texto: depois dessas 62 semanas será tirado o ungido. Será tirado como? Morto e crucificado. Verso de número 27. E ele quem? Jesus Cristo, firmará um concerto com muitos por uma semana, mas no meio da semana fará cessar o sacrifício contínuo. Com 3 anos e meio de pregação, ele próprio pregando, ele próprio exercendo o seu ministério, Jesus foi morto e crucificado. E ao ser morto e crucificado, ele fez cessar o sacrifício pacífico, o sacrifício contínuo, o perdão e as ofertas de manjares. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, a metade da última semana dentro das 70 se passaram. E a outra metade, para completar as 70, findou-se na morte de Estevão sendo apedrejado. Porque Cristo, quando morreu na cruz, que bradou em alta voz, o véu do templo rasgou de alto a baixo. Que véu é aquele? O véu do templo lá, físico, normal, né? E o véu da sua carne. Quando Cristo morreu na cruz, a sua carne foi dilacerada, a sua carne foi rasgada por nós. E o sangue que ele derramou, pôs fim no derramamento de sangue de animais, pôs fim no derramamento daquele sangue de sacrifício contínuo. Quando ele se entregou na cruz, pôs fim nas ofertas de manjares. Pare de crer em todo tipo de profeta que você vê por aí. Não deixe que o espírito do engano passe mentiras e mais mentiras para você, a ponto de chegar à sua mente que essas mentiras são verdades. São falsas profecias. São profetas fake news. As 70 semanas terminaram quando Estevão foi morto por apedrejamento. Não tem nenhuma semana para se cumprir na grande tribulação. Isso é falso ensino. Isso é falsa doutrina. Isso é coisa de falso profeta. Isso é coisa de profeta fake news. Espero que tenha trazido entendimento para você. Espero que tenha trazido luz aos teus olhos e à tua mente. Espero que tenha trazido para você um sentimento de alegria em ter essa revelação da verdade para você. Se você chegou até aqui, é porque o Espírito Santo de Deus queria te entregar esta mensagem. Agora, com humildade, eu te peço, se fez algum sentido para você esta revelação tão incrível, inscreva-se no canal, ative o sininho,
deixa o teu joinha, compartilhe com quem você ama. Vamos fazer com que este canal chegue a mais longe, chegue a mais vidas, porque tem vidas e mais vidas precisando de verdadeiramente conhecer a verdade, que a verdade verdadeiramente seja a elas reveladas. Mais uma vez eu vou dizer, este não é o meu, ele é o meu, é o seu, é o nosso canal, revelando a verdade. Eu sou o pastor Nilcélio e eu te agradeço pela persistência, pela existência de vir até aqui. Muitíssimo obrigado em nome de Jesus. Mas quero mais uma vez te pedir, ore comigo. Querido Deus, muito obrigado por essa tremenda revelação. Muito obrigado, ó Pai, por nos esclarecer, meu Deus, que verdadeiramente estão profetizando falsamente nos templos, ensinando coisas que o Senhor não ensina, dizendo coisas que o Senhor não está dizendo, dizendo assim diz o Senhor quando o Senhor não está dizendo. São falsos profetas, são lobos vestidos de ovelhas. Obrigado por nos revelar, meu Pai, a essência dessa palavra, a essência dessa profecia e revelar, meu Pai, que as 70 semanas findaram-se quando Estevão foi morto apedrejado. Que o início da última semana de entre as 70 iniciou-se com Cristo pregando o seu evangelho, exercendo o seu ministério. Que a metade dela passou-se quando Cristo foi morto na cruz. E a outra metade findou-se quando Estevão foi apedrejado, findando as 70 semanas do profeta Daniel. Muito obrigado por essa revelação, muito obrigado por esse irmão e essa irmã que acompanhou comigo até aqui. Abençoe eles ricamente, abençoe o lar deles, a família, livre-os de todo mal, de toda essa peste. Pai, tome a direção da vida deles em tuas mãos. Espírito Santo de Deus, guia os passos de cada um deles, conduza-os na verdade e nas veredas da justiça, livra-os de todo mal, de todo laço, de toda astúcia de Satanás. E que a luz do Senhor, que a graça do Senhor e que o amor do Senhor esteja conosco, em nome de Jesus.